Bom dia! Hoje é dia 22 de janeiro de 2025, quarta-feira, e eu tô fazendo o meu primeiro vídeo do ano. E por que que eu resolvi gravar isso? É sobre isso que eu vou falar. E o que que aconteceu que eu sumi? Por que que eu parei de gravar vídeos? O que aconteceu na minha vida, nos meus pensamentos? Eu, uma mulher de 52 anos, tô fazendo essa reflexão porque eu tenho duas grandes amigas, mas uma é mais velha que eu, quase 10 anos, e a outra, eu acho que ela é 2 anos mais velha, mas a gente está em momentos diferentes da vida, então eu não consigo ter exatamente os mesmos assuntos, os mesmos desafios para enfrentar, para trocar com elas. Então eu resolvi usar esse canal como uma autorreflexão, onde eu vou colocar aqui os meus pensamentos, as minhas ideias, de acordo com aquilo que eu sei. E não é para ensinar algo especificamente, mas se você estiver passando por uma transformação na sua vida e às vezes você se sente sozinha porque acredita que você é a única pessoa que está passando por isso, calma, você não é e eu quero ter essa troca. Por isso que eu vou pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, porque agora com certeza eu vou trazer mais conteúdo. Eu quero que você já se inscreva no canal, já deixe o seu like para eu saber que você está gostando e deixe aqui nos comentários as reflexões que você teve e se te ajudou de alguma forma nesse momento da sua vida, certo? Bom, eu tô agora cozinhando porque o meu marido vai chegar daqui a pouco. Eu aproveitei e fiz uma carninha para ele. Eu tô em jejum e não vou comer pela manhã agora. Eu fiz essa carne, fiz brócolis. Fiz aqui, como é que é isso aqui? Couve-flor. E vou fazer um arrozinho que é um tailandês que ele gosta. É isso que eu vou fazer de almoço hoje. Mas o principal é a nossa conversa. Então vamos lá, eu vou me maquiar agora, daí a gente conversa. Eu percebi ao longo do ano passado, quando eu parei de fazer os vídeos, algumas... Deixa eu grudar vocês aqui. Algumas questões que precisam ser levadas em consideração. Primeiro, o meu marido, ele não curte essa coisa de vídeo. Então, pra mim, foi sempre um desafio, desde que a gente casou, de estar filmando vídeos, porque ele não gosta e ele fica muito incomodado. Então, às vezes, quando eu quero gravar um conteúdo em algum lugar, ele já fecha a cara. E aí, você não quer desagradar a pessoa que tá com você, certo? Então, eu meio que fui parando de criar conteúdo espontaneamente quando eu estou com ele. Quando eu tô sozinha, tudo bem. Mas só que de tanto ficar com ele, no sentido de sair com ele, o que acontece? Eu acabei criando o hábito de não fazer conteúdo. Tanto é que eu esqueço às vezes. Eu perco oportunidades de estar em algum lugar quando eu tô sozinha, porque a gente sai muito juntos, né? E eu moro aqui na Holanda, então a gente tem muito tempo junto. E aí eu vi o poder do hábito, quando a gente está num meio onde as pessoas também não têm o hábito de estar criando conteúdo igual no Brasil, você vai perdendo a prática. Então, isso é uma coisa que me afetou e eu não tinha me dado conta. Então, foi a partir desse momento que eu vi, opa, eu tenho que ter mais atenção, porque o meio realmente tem um poder muito grande. Outra coisa também que aconteceu, o ano passado eu tava passando uma situação muito difícil com meu filho e eu não queria expor nessa situação. Por quê? Porque é uma situação dele. Claro, eu tenho responsabilidade sobre isso, afinal de contas, uma pessoa, ela influencia a outra e é reflexo do que aconteceu com a gente. Mas eu não queria expor e ao mesmo tempo não queria dar foco nisso, porque eu acredito, porque isso é uma lei, né? Tudo aquilo que você coloca foco, você expande. E se eu ficasse falando daquilo, pareceria um tom talvez de reclamação, ou de medo, ou de ansiedade. E eu realmente estava um pouco ansiosa em relação a isso. Então eu passei o ano todo, enquanto eu não podia vê-lo, estava aqui vivendo a minha vida, trabalhando, fazendo as minhas coisas. Eu passei o ano todo pensando nele curado, nele bem. A depressão é uma questão que eu passei a vida toda, então eu sei o quanto é difícil você sair sozinho disso e também a pessoa precisa querer muito. Então eu passei muito tempo só visualizando, orando, claro, falando com ele, conversando com ele porque ele largou a terapia e eu não tinha como obrigá-lo a fazer terapia, isso é uma escolha dele.
Então, eu também não me sentia bem para vir aqui gravar conteúdo. Eu não tava feliz, eu tava por uma parte feliz de estar realizando o meu sonho de estar aqui, mas ao mesmo tempo eu tava preocupada. Então, essa parte de mim não tava me deixando ser espontânea, e eu não queria trazer algo como uma mentira, porque exatamente eu trabalho com mentalidade e eu sei o quanto é importante a gente ter um bem-estar para a gente conseguir ter aquilo que a gente deseja. Quando a gente entra na ansiedade, é muito mais difícil de você criar aquilo que você deseja. E eu tava tentando criar algo que eu não tava dando conta, até pela rotina que eu tinha. É muito trabalho. O trabalho aqui na Holanda é pesado, as pessoas trabalham o tempo todo, não é que nem no Brasil que você leva de boa, é uma coisa assim sem parar. E também eu tinha que dar atenção pro meu marido, eu tava tentando escrever, e aí muita coisa foi acumulando e eu fui vendo que o meu bem-estar era mais importante. Então eu foquei basicamente em trabalhar, em me cuidar e cuidar da minha saúde, do meu bem-estar. Por quê? Porque eu iria para o Brasil e eu fui no final de novembro para o Brasil para cuidar do meu filho, para estar com ele, para ajudá-lo nessa fase. Então por isso que eu precisava estar forte fisicamente e mentalmente. E foi por isso que eu parei de fazer tudo que era extra, porque além de eu estar aqui na Holanda, eu preciso aprender o idioma, eu preciso me integrar na sociedade, na cultura. Não é um processo fácil. E aí eu quero fazer um comparativo de quando eu tinha 20 e poucos anos e eu fui morar na Alemanha, que é um outro processo. Eu tava ali com 20 anos, com todo o tempo do mundo, não tinha preocupações com o filho ou com o casamento, não tinha responsabilidades e eu podia simplesmente me dedicar ao estudo. Eu comecei a dar aulas de português para alemães que gostariam de viajar para Portugal e foi muito legal a experiência, mas não era algo que tomava o tempo todo. E a diferença hoje, agora com essa idade, é que eu já tenho um filho, eu estava sustentando meu filho, então ele morava no Brasil, mora no Brasil, mas ele estava morando sozinho no apartamento dele, então tinha que ter aluguel, comida, todos os custos dele cobertos por mim. Então eu tenho a responsabilidade de um ser humano, eu tinha a preocupação dele não estar bem mentalmente e isso sugou muito a minha energia. E para você manter o bem-estar, você tem que saber dosar a sua energia, porque senão você se desgasta. E eu não poderia ter um burnout, como eu já tive anteriormente, e muito menos eu poderia cair numa preocupação extrema que me deixasse talvez até depressiva, porque eu já tive um histórico de uma vida inteira de depressão. Então foram esses os pensamentos que foram tomando conta na minha mente. Então eu estava sempre focada no que nós vamos fazer para frente. Eu olhava para a vida dele como uma pessoa que já está curada, que já está vivendo uma vida plena, que está trabalhando, está estudando, está fazendo coisas legais e que está feliz. Esse era o meu foco. Então eu não tinha mais energia, o espaço para pensar em outras coisas ou planejar outras coisas. E aí quando eu fui para o Brasil, a gente organizou para que ele fosse morar com o pai dele, pelo menos nesse momento, porque ele precisa de alguém para estar com ele. E assim eu teria mais calma e tranquilidade para voltar aqui para a Holanda e construir uma estrutura, ou enfim, tá bem para eu progredir aqui na minha carreira, na minha vida e começar a criar condições de trazer ele para cá, se for do desejo dele. Que esse é o plano para o futuro, trazer ele para cá. Eu quero muito que ele venha, mas claro, depende dele. Ele tem 22 anos, então também depende do que ele vai planejar para o futuro dele. Eu não tenho como fazer essa escolha por ele, é algo que ele tem que decidir. Mas se ele decidir vir para cá, eu estarei pronta para recebê-lo. E hoje não teria condições, até porque é um apartamento pequeno. Eu teria que ter pelo menos mais um quarto, que hoje eu tenho 2 quartos. E serve perfeitamente para mim e para o meu marido, mas é porque a gente tem um escritório lá, mas agora a ideia de trazer outra pessoa seria mais problemática. Então a ideia é a gente ir para uma casa e nessa casa vai ter com certeza mais espaço ou até mesmo uma casa extra para ele poder ter o canto dele, porque também ele não vai sentir a vontade de estar morando junto comigo o tempo todo e até ele se reestruturar e criar a vida dele aqui. Ou também ele pode vir aqui me visitar apenas, ficar algumas semanas só para passear. Isso também é uma possibilidade. Então, existem N possibilidades, mas o importante é eu estar bem para que eu também possa ajudá-lo no futuro, para que eu também crie condições, porque eu tô na Europa já há 3 anos, mas muitas coisas aconteceram. Eu morei primeiro em Portugal,
que estava tendo um estilo de vida diferente lá. Depois a gente veio aqui para a Holanda e agora eu estou começando a criar também uma vida mais estruturada aqui com trabalho, um trabalho que eu achava que eu jamais ia voltar para o mercado de trabalho, mas está sendo muito rico para mim em termos de entender a cultura, a mentalidade. Eu que sou coach, eu que sou mentora, é importante eu também ver esse mercado, como que as pessoas pensam. E a única forma de me relacionar com as pessoas enquanto eu não tenho o idioma fluente é estar no mercado de trabalho. Então esse também foi um outro desafio que eu abracei e está sendo muito rico para mim, porque eu tô vendo que as pessoas realmente, elas têm muitos problemas em comum e eu consigo ajudá-las. Então para mim foi um laboratório muito importante ano passado e esse ano eu tô com a possibilidade também de voltar a trabalhar em algo que vai me desenvolver ainda mais no idioma e também para eu fazer as provas da minha integração. Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero dizer é que criar conteúdo aqui é um pouco diferente do que no Brasil, porque lá existe muito essa obsessão por ter likes, por ter pessoas aprovando. E aí, conversando com uma amiga que ela não gosta do digital e ela nem quer trabalhar no digital, eu percebi que eu também estava muito nessa do Brasil, porque eu tava vivendo lá, é lógico que a minha mentalidade era aquela. E agora vivendo na Europa e vendo como o mercado funciona, eu vejo que existe possibilidades para tudo. Eu vejo pessoas com grandes negócios com poucos seguidores ou poucas pessoas ali engajando nas redes sociais, porque não é isso que importa. Então eu resolvi reestruturar todo o meu negócio, pensar de forma estratégica para começar a trabalhar aqui no mercado europeu, no mercado primeiro holandês e depois ampliar. E é isso que eu estou agora focada. E isso exige, sim, estratégia, exige pensamento crítico, exige eu ter a fluência do idioma, exige que eu pense de uma forma que eu vou criar algo que vai ser atrativo para esse mercado, exige estudo, porque eu não sei exatamente como funciona. Então está sendo muito desafiador, mas ao mesmo tempo excitante, porque imagina se eu consigo realmente conquistar esse mercado. É exatamente afinado ou congruente com aquilo que era o meu sonho, de ser uma coach internacional. E aí eu percebi uma outra coisa, que a maioria das pessoas que são meus clientes de mentorias individuais, elas me conheceram, nem foi pelo digital, foi por indicação. Então, eu não preciso realmente do digital, apesar de eu ser apaixonada, e por isso que eu quero continuar fazendo os meus vídeos, porque também é um registro da minha trajetória aqui. Eu tô fazendo a minha unha. Então, por isso que tá sendo muito rico estar aqui, para eu ver minha evolução, para eu acompanhar, como ter uma lembrança, sabe? Em vídeo de como eu me expressava, quem eu era. E essas reflexões falar exatamente o como eu me sinto, o como é desafiador mesmo para mim, uma mulher mais velha. Quer dizer que não vou conseguir aquilo que eu quero? Pelo contrário, eu acredito que hoje o que diferencia lá de trás é que eu tenho a certeza que eu crio a minha realidade e que se eu tiver paciência, se eu criar as causas que vão me levar para o resultado, mais cedo ou mais tarde eu vou conseguir o meu objetivo. Eu não preciso ter pressa, até porque eu tenho uma vida inteira pela frente. Quando se é muito jovem, a gente tem uma ansiedade, a gente tem pressa em fazer as coisas acontecer. Eu praticamente já conquistei tudo o que eu queria na minha vida pessoal. Eu quis casar, eu quis ter uma família. Isso já faz parte. Agora eu tô criando algo profissional, que é uma realização pessoal. É criar algo que eu vou deixar como legado. E eu descobri que escrever é uma coisa que realmente alegra meu coração. Eu imaginava que eu teria que trabalhar dando aulas ou mentorias, mas eu percebi que isso eu gosto, me ensinou muito, mas não é exatamente aquilo que eu vou fazer no futuro. Eu quero apenas palestrar, fazer os meus vídeos, criar conteúdo e escrever os meus livros. Esse vai ser o meu foco a partir de agora. E o que eu tô fazendo é simplesmente focando no idioma mesmo, porque o idioma é que vai me possibilitar entrar no mercado holandês. E é claro, eu tenho inglês fluente, então isso me ajuda no mercado internacional e continuar me desenvolvendo como profissional, porque as mentorias individuais, na verdade, elas me possibilitaram que eu criasse mais ferramentas, que eu me conhecesse mais como profissional, que eu conseguisse praticar todo o conhecimento que eu tenho, porque não adianta você ter só teoria, e eu precisava da prática. Então as mentorias, elas me ajudaram muito para isso.
E por muito tempo eu achava que esse era o meu caminho. E eu tava batendo a cabeça, encontrando formas de conciliar isso, principalmente morando aqui na Holanda, que tem a questão do fuso horário, para eu acompanhar o ritmo do Brasil é mais desafiador. Tem o meu marido, que ele é contra, mas agora ele percebeu que é uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida, não é algo que eu vou abrir mão, mesmo que eu estiver trabalhando numa empresa, eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar criando meu conteúdo, independente dele gostar ou não, porque é uma decisão que tem a ver com a minha satisfação pessoal, é você se sentir preenchido, e é isso que eu quero. Eu quero me sentir plena, eu quero estar fazendo algo que tenha algum significado. E eu acredito realmente que eu vim nesse mundo para ajudar, nem que seja com uma palavra, com uma pessoa, a melhorar um pouco o ambiente em que eu estou inserida, as pessoas que eu convivo, ou de repente até um pouco mais com mais pessoas. É isso que eu tenho pensado e tenho refletido muito. O ano passado também foi de muita reflexão. Eu não quero mais fazer as coisas no improviso, não quero fazer as coisas de qualquer jeito. Eu quero realmente pensar no que eu vou fazer, como eu vou fazer. E agora eu comecei um projeto já aqui na Holanda, totalmente em holandês, e está sendo um desafio muito bom, porque eu estou também aprimorando o idioma e isso vai acelerar o meu processo e eu tenho certeza que vai ser incrível. Bom, essas eram as minhas reflexões do ano passado. Eu tive muita evolução aqui no meu mindset. Eu consegui me desenvolver muito, eu pude me conhecer muito, entender as minhas limitações, os meus medos, os meus fracassos, sim, assumir alguns fracassos que eu tive como mãe, como mulher, como esposa, e eu pude também entender o que eu precisava melhorar. Porque não adianta a gente olhar para nossa vida e reclamar das coisas que não aconteceram. Hoje eu vejo claramente que o que não aconteceu ainda na minha vida foi porque eu não coloquei foco, porque eu não dei atenção, porque eu simplesmente achei que estava indo na direção que eu queria, mas na verdade eu estava acomodada. Por incrível que pareça, eu estava acomodada. E aí eu tomei a decisão no final do ano passado de melhorar isso, de estar mais atenta com isso, de não me deixar levar pela preguiça, pelos pensamentos de que, isso aqui que eu tô fazendo não tem valor, ou não, ninguém vai se interessar, ou não é bom o suficiente. Quem sou eu para julgar, né? A gente nunca sabe a pessoa que tá do outro lado ali, que tá precisando de um papo sincero, honesto, de uma pessoa que, de repente, tá sentindo a mesma coisa que eu. E eu quero colocar isso pra fora, porque eu sei que se eu tô sentindo, deve ter mais alguém que também tá sentindo essas inseguranças, essas dúvidas, tá se perguntando se tá indo na direção certa. Então, eu não quero mais manter pra mim, eu quero trazer pessoas que querem se encontrar e ajudar de alguma forma, porque a gente tem que se unir, a gente tem que realmente se ajudar. Eu não acredito em terapia, então a única coisa que eu faço e que me ajuda muito é fazer journaling, que é você escrever aquilo que você está sentindo, as suas ideias, enfim, colocar para fora. Isso me ajuda a ver exatamente o que eu tô pensando, como se fosse uma outra pessoa, sabe? Uma terceira pessoa olhando. Me ajuda a dar clareza. Então eu gosto de fazer isso porque de vez em quando eu leio lá no passado o que estava passando pela minha mente e aí eu entendo a situação que eu tô vivendo, aí eu entendo o porquê de eu ter conseguido ou não algo, e isso me ajuda muito. Então essa é uma ferramenta que eu uso muito. Outra coisa que eu faço é não fico reclamando, não fico botando foco naquilo que não tá dando certo. Eu busco sempre mudar algo, então se algo não está funcionando, eu vou olhar para aquilo e perceber o que eu preciso fazer aqui para mudar. Eu me pergunto, e eu uso muito a minha intuição. Como que eu desenvolvo a minha intuição? Basicamente, eu coloco na minha mente um problema que eu preciso resolver, uma situação que eu não estou satisfeita, e aí eu coloco uma intenção toda vez que eu vou dormir para me trazer a resposta. Nem sempre ela traz a resposta logo em seguida, mas de tanto aquilo ficar na minha mente, uma hora a resposta vem. E aí eu tenho clareza e eu sei exatamente o caminho ou a decisão que eu preciso tomar. Então isso eu tenho feito regularmente, tem me ajudado imensamente na minha tomada de decisão. E o vídeo, por exemplo, que eu estava aqui para fazer, eu fiquei muito tempo também pensando o que eu deveria falar, se eu deveria abrir meu coração, e é exatamente isso que eu senti, que eu devo abrir meu coração, que eu devo expor exatamente como eu penso, não como profissional, mas como uma mulher de 52 anos que está num país que é completamente diferente do Brasil, com uma cultura diferente,
Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tô preparada, porque eu morei em Curitiba por muitos anos, e quando eu mudei pra Curitiba eu tinha 16 anos e foi extremamente difícil, e é basicamente a mesma coisa que eu sinto aqui, só que agora eu tenho maturidade pra ver com outros olhos, porque eu não tenho aquela ansiedade juvenil e também eu não tenho necessidade de ter amigos ou de sair toda hora, de estar em grupos, porque eu já sou uma mulher mais madura. Eu consigo viver muito bem. Eu tenho meu marido aqui, então a gente cria um relacionamento mais próximo, porque a gente conversa sobre basicamente tudo, e aquilo que eu não posso conversar com ele, por incrível que pareça, eu tenho uma amiga nos Estados Unidos, que com ela que eu converso certos assuntos que me ajudam a manter uma certa sanidade na minha mente. Fora que eu tenho alguns mentores também ao longo da minha vida, mentores que me acompanham, e de tempos em tempos eu procuro esses mentores para me ajudar a descobrir o meu ponto cego, para me ajudar a colocar uma luz em algo que eu não estou vendo. E isso tem me ajudado a me manter no caminho, para que eu não desista, para que eu não pense que eu estou fazendo alguma coisa errada, para eu realmente me ver como eu realmente sou, e não com aquelas limitações da nossa mente, que geralmente a gente tem limitações, e a minha mente foi uma mente muito limitada por muitos anos, e eu não quero perder o que eu conquistei ao longo desses anos. Então eu preciso ter clareza daquilo que eu penso sobre mim e como eu me vejo, como eu reajo às situações. E esses mentores, eles me ajudam a isso. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu espero estar mais presente aqui. Eu não quero prometer quando, mas pode ter certeza que pelo menos um vídeo por mês vai ter. Eu quero trazer mais vídeos, mas vai depender da minha rotina, vai depender do que vai acontecer esse ano. Eu tô com planos para esse ano e tem esse meu projeto que está sendo desenvolvido exatamente agora, que também toma muito tempo, muita energia, mas a única certeza que eu tenho é que pelo menos um vídeo por mês eu vou trazer aqui para você, porque eu quero compartilhar essa minha jornada de descoberta e quero deixar registrado esses momentos de transformação. Eu desejo que você tenha um ótimo ano, que você não pare no tempo, que você continue se desenvolvendo, que independente de onde você está, se você tem sonhos, se você tem planos, entenda que tem um caminho para chegar lá. E se você não chegou é porque você ainda não sabe qual é o caminho. Assim como eu, tem vários sonhos ainda, vários planos. Eu não cheguei ainda porque eu não sei como chegar. Mas eu tenho certeza que se eu continuar no caminho e continuar tentando, continuar fazendo as escolhas certas, uma hora eu vou conseguir. Porque tudo tem um plantio e uma colheita. Quando você está colhendo aquilo que você deseja, é porque você fez o plantio certo e você fez o cuidado certo. Porque não adianta você plantar banana e querer colher morango. Você tem que ter a semente certa e saber esperar o tempo da gestação, o tempo que aquilo vai florescer e vai dar os frutos. E é isso que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou plantando e ao mesmo tempo estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. Então é uma colheita infinita e um plantio infinito. Então não desista. Estou aqui com você e você espero que esteja aqui comigo. Então deixa aqui nos comentários se valeu esse bate-papo, se fez sentido também, porque aqui eu estou só despejando de forma crua aquilo que eu estou pensando, mas com a tranquilidade de que eu estou fazendo o meu melhor, que eu estou sendo melhor hoje. Mas amanhã com certeza eu estarei melhor. Um beijo grande. Tchau!